Você sabia que você pode estar pagando mais imposto e pode ter recuperação de crédito? E isso pode ser feito de forma descomplicada e você descobrir isso sem investir nenhum centavo? Pois é, meu amigo. E nessa realidade de hoje a gente vai conhecer um sistema que vai te oferecer isso, independente do tamanho da sua empresa. Quem sabe aquele fôlego do final do ano chega agora para você. Vem aqui conferir com a gente nesse episódio. O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos. Acabou. Se não estourou o áudio, estourou meu tímpano hoje. Né? Olha, tá de fato mesmo, hein? A gente tava falando de comida. Sejam muito bem-vindos. Tô feliz, É que Falou eu tomei de comida, café ele da tá... manhã antes de começarmos o nosso Café com Segurança, episódio número 497 do nosso Café com Segurança, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, episódios inéditos do nosso Café com Segurança. Nós que estamos fazendo o quê? Café. Trazendo informação para que a gente possa transformar em Skills, boas práticas. dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvana Barbosa. Olá. Ela, nossa mascote, que hoje está no, Hoje ela tá folgadona. posição. Ó, na posição de Christian Bisbal, a nossa querida Eusébia Matoso. ela reclamou do Cris no final agora. Curso, No final ela deu uma reclamada do Porque Cris. ali é a bancada, que é a bancada dos gordinhos, ali é a O que que bancada É. dos Com franguinhos. Christian Bisbal. Cara, evaporou, né? Depois que ele decretou que ele não é mais o invicto, né? É. Que ele Abriu aceitou mão? a derrota, ele abriu mão Ele de sentiu- tudo. ele sentiu- Sentiu a Ó, pressão. Teve troféu, né? Sentiu a pressão. Ele sentiu É. a perda. E aí... É para os fortes. Tipo assim, de primeiro foi pra último do ranking, né? Tipo, Pois é. Mas está conosco Adalberto Minhaja vamos animar! e o nosso convidado mais do que especial de hoje, Ronan Garcia da Otimiza Tributária, está aqui conosco. Bom dia, Ronan. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre gestão tributária. Opa! Eu só tenho uma reclamação para fazer esse episódio, porque ele tá atrasado. Eu já entreguei meu imposto de renda, eu podia ter dado pro cara. Boa, boa. Não é mais do que imposto de renda, Ah. Silvana. É muito mais do que imposto de renda. É muito mais profundo, É né? muito mais Olha, isso cabe muito bem Ronan nesse estreia no programa. Café com Negócio? Boa. Daqui, ele lembra do Café com Sensacional. Negócio. Muito bom. Um abraço pro Caio, nosso querido CEO, né? Uma boa. Muito O bom. convidado já falou tudo que nós queríamos ouvir, galera. Isso vai dar corte, mas certeza que vai dar corte. Mas, galera, a gente está transmitindo pelo YouTube, youtube.com/CTHub oficial, mas também estamos lá no Spotify, é isso mesmo, Adalberto? É isso mesmo, Kleber Reis. E lá no Spotify você pode ouvir de maneira mais profunda, escutar todos os conteúdos do Café com Segurança que estão lá no Spotify. Você procura no seu aplicativo, no seu web browser Spotify, entra no Spotify, procura Café com Segurança. Todos os episódios estão lá, esse daqui vai pra lá daqui a pouquinho. Hoje é o nosso 497º episódio, 497 episódios de muito conteúdo de todos os convidados ilustres e com alto nível de conhecimento que passaram por aqui. Você pode, escutar, se livrando de olhar para esses rostinhos não tão bonitinhos como deveriam ser, mas lá no Spotify você pode consumir esse conteúdo ouvindo, então corre lá no Spotify. Você sabe que a censura é o imposto da inveja sobre o mérito. Caramba, profundo. Profundo, Muito essa é profundo. profunda. Essa foi... Vai ser um episódio profundo. Literalmente, vai ser. E eu tô com medo da tributação no final do episódio. Né, cara? O assunto aqui, até na piada do nosso querido Alberto, Não, ó, tem... eu vou ler o ali, ó. tema na nossa ficha do Café com Segurança. A recuperação tributária como ferramenta de gestão financeira. Olha aí. Boa. Que título, hein, Ronan? Mas deixa eu falar uma coisa rapidinho. diga lá. Nós estamos brincando aqui com
com profundidade, e esse tema já é um tema visto como muito complexo, né? E aqui uma das missões da Otimiza é exatamente tornar esse tema mais acessível. Otimizar o tema. É tornar ele mais democrático, ou seja, que as pessoas, mesmo as leigas, no tema do direito tributário ou da contabilidade, enfim, possam entender o que a gente vai falar aqui de forma assim muito simples, de forma, um linguajar que as pessoas possam realmente entender e tangibilizar e levar para as empresas as oportunidades e o entendimento que a gente vai conversar aqui hoje. Então, só deixar isso claro, porque o nosso papel, inclusive, na Otimiza é exatamente democratizar o acesso a uma informação valiosíssima, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, mas de uma maneira leve, de uma maneira tranquila, para que as pessoas possam se aproximar desse tema, porque é muito comum a gente fazer palestras, participar de eventos, e eu faço uma pergunta: quem aqui, sem empresários, quem aqui é apaixonado pela área tributária da sua empresa? Ninguém levanta a mão. Quase 99% é uma métrica que a gente tem, quase ninguém levanta a mão. E isso gera muito prejuízo para as empresas. A gente vai falar sobre isso aqui. Olha, a americano tem um ditado que ele fala o seguinte, né? A gente só tem certeza de duas coisas na vida: que a gente vai morrer e vai pagar impostos. Uhum. Aqui no Brasil a gente pode incorporar, né? Que a gente vai pagar imposto a mais e não vai recuperar. Exato. E esse é o trabalho que você quer reverter. Que está pagando a mais é bem provável, mas que pode recuperar, pode. Aí que está o nosso trabalho. Esse é o ponto. Exatamente. Mas o grande legal é quando a gente fala, né, de startups, tudo, a gente fala de disrupção. E às vezes a galera fica buscando um produto, uma solução, uma tecnologia disruptiva. Ok, que faz sentido. Mas até o Ronan começa a fazer uma provocação de disrupção do pensamento, né? Exato. De a gente romper a barreira de certas crenças que, ok, tem um histórico do porquê temos essas crenças, porque realmente a parte tributária no Brasil é de uma complexidade absurda. A gente chama de manicômio tributário. Aí, é por aí mesmo. Porque você conversa com 3 especialistas, você tem 3 opiniões diferentes. É incrível, né? Desculpa falar educação dos meus parceiros, né? A gente começa o programa sempre falando assim: você pode falar um pouco mais de você pra gente conhecer um pouco melhor? Ele vai falar. O Kleber esqueceu, cara. Eu não esqueci, ele vai falar. Eu puxei um gancho aqui e tomei a palavra dele. O Ronan vai falar, mas só complementando, só para você entender. A gente traz tecnologias de Israel lá pela Ogen. Exporta para 40 países. O único país que o CEO está efetivamente envolvido com questões de exportação pela complexidade é o Brasil. É o único. Os outros 39 vai muito mais liso, tranquilo, né? Do que o Brasil. Mas, Ronan, fala para nossa audiência, conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória até chegar na Otimiza. Se eu não lembro, viu? Ô, Kleber, eu sou advogado de formação, né? Eu tenho 22 anos de carreira na advocacia. Eu morava no estado de Tocantins, eu sou natural de Tocantins, onde me formei e exerci várias atividades lá voltadas para a educação. Fui professor universitário em faculdade, diretor acadêmico de faculdade, procurador do município onde eu morava. E em 2015 aproximadamente, eu fiz dei uma pivotada na minha carreira, né? Eu sou casado, tenho 45 anos, tenho 3 filhos, e em 2015 a gente começou a perceber que aquele modelo de atuação na advocacia, ele estava praticamente quebrado. A advocacia que a gente chama de tradicional, aquela coisa litigiosa, 100% dependente do Poder Judiciário, e Poder Judiciário moroso, né? Aquela coisa que todos vocês sabem, mesmo não sendo da área. Só um detalhe, você falou que é nascido e crescido em Tocantins. Exato. Que não era Tocantins. Não, era Goiás. É Goiás. Na época. Então você também passou pela criação da jurisdição de Tocantins sem também. Dúvida. Que também deve ser uma experiência diferenciada. Sim. Você participar do crescimento de um estado e de toda uma infraestrutura, né? Exato. Jurídica, fiscal e tudo mais. Foi em 88, né, a criação... Não querendo te chamar de velho, tá? A criação do Estado... Até porque você não pode, né, Silvano? O Silvano estava aposentado naquela época, entendeu? E ele leu. A criação do Estado foi em 88, né, com a Constituição, né? E logo depois, eu morava no norte de Goiás, né? Numa cidade chamada Araguaína, no Tocantins, e era o norte de Goiás. Com a cisão do Estado, né, com a criação do Estado Tocantins, a gente ficou na parte do Tocantins, e ali começou realmente um processo de instalação
né, das esferas governamentais, né, os 3 poderes, né, legislativo, né, judiciário local, né, o próprio executivo, os municípios que ficaram no território de Tocantins. Então a gente viveu, sim, toda essa época, né, histórica, né, tem bastante história para contar nesse tocante também. Mas, voltando para a minha história, em 2015, eu estou fazendo esse corte já, para ficar um pouco menos extenso, e a gente chegou a essa conclusão. E eu atuava, nesta época, no direito empresarial, trabalhista e tributário, mas no modelo tradicional, que a gente chama da advocacia tradicional. O cliente vai lá, nos contrata, a gente faz defesa, enfim, faz consultoria, atendia e tal. Mas era uma prestação de serviço muito dependente do judiciário. E a minha cabeça sempre foi muito empreendedora. E eu pensando em escala, esse negócio aqui não vai dar escala, esse negócio aqui não vai me levar para outro patamar, e etc. e tal. E aquilo começou a me incomodar bastante. Eu já tenho um filho de 18 anos, e nessa época eu cheguei à conclusão de que eu trabalhava demais e não estava tendo tempo para acompanhar o crescimento do meu filho, né? E o filho do meio tem 8 anos de diferença para o filho mais velho. E eu falei, pô, eu não vou fazer a mesma coisa com os outros 2. Hoje tem 10 e 7 anos. E o mais velho já tem 18. E aquilo me incomodou muito. Então partiu de uma coisa, de um incômodo muito pessoal, de uma veia já empreendedora dentro de mim. Nesse meio tempo, eu já tentei algumas empresas na área de educação, porque eu estava na área de educação do direito, eu tive um cursinho preparatório para concurso público, para a OAB, que naquela época eu era professor, então sempre tive essa veia empreendedora. Eu atuo no segmento rural, eu tenho uma fazenda lá em Tocantins, de lavoura e pecuária, então eu gosto, é uma área que lá é muito forte, então eu cresci naquele ambiente, eu gostei, né? Adoro uma pescaria, gosto de pescaria, inclusive precisamos ver aqui, porque eu nunca pesquei no mar, então eu preciso fazer uma pescaria no mar, né, para ter essa experiência. Lá só tem rio, né? Se então, você precisa de pescaria em profundidade, é com o Kleber. Com o Kleber, né? Eu sou o Deep Diver. Deep Diver. Ah, muito Ele bacana. É uma profundeza em pessoa. E aí o que aconteceu? Nessa época foi meio que uma pivotada que eu dei na minha carreira. Eu entendi que para que eu pudesse escalar e ter maior rentabilidade e gerar mais valor, porque valor, gente, aliás, dinheiro que a gente ganha é sempre consequência do valor que a gente entrega para o nosso cliente. Isso aí para mim sempre foi claro. Então se eu encontrasse algo que eu resolvesse uma grande dor, né, e eu tivesse um trabalho que pudesse ser escalável, que não dependesse exclusivamente do meu trabalho manual, artesanal ou personalíssimo, eu poderia rampar, poderia ter um negócio diferente daquilo que eu estava vivendo, ter mais tempo, mais liberdade, mais qualidade de vida e mais liberdade financeira também, né, e geográfica, etc. E nessa época eu vim para São Paulo. Eu sempre fui muito de me movimentar, eu nunca, apesar de estar no interior do Tocantins, né, distante dos grandes centros, eu sempre fui de viajar muito. Sempre gostei de viajar muito. E eu participei de uma feira aqui em São Paulo, em 2015, feira de franquias. E nesta feira de franquias, eu vim para buscar exatamente algo que pudesse me dar algum insight, alguma coisa diferente daquilo que eu fazia. Mas eu sempre tive a ideia de que o mercado tributário era onde eu queria me estabelecer. Você não veio procurar uma franquia para adquirir, você veio procurar ideias. Ideias, exatamente. Sair daquele meu ambiente, que era muito distante e pouco acesso, e vim para São Paulo. E fazer acho que isso por si só já é um baita insight, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, não vou comprar nada que tem lá, mas é importante frequentar os meios para que a gente possa ter ideias, ver o que o pessoal está fazendo. Oxigenar mesmo o cérebro. Eu falo assim, que isso é o que eu chamo de poder do movimento. Nada vai acontecer se você não se mexer. Nada. A não ser a mesma coisa, que já está acontecendo. Isso para mim é muito claro e eu carrego isso desde muito novo. Então, assim, eu chamo de poder de movimento porque não necessariamente o movimento físico. O movimento de você se conectar com pessoas, mesmo que nessa pandemia, por exemplo, a gente fez muito isso online. Mas era um movimento. Era um movimento. Você está
em outras rodas, conhecendo gente nova e absorvendo informação e conhecimento de outras disciplinas que não necessariamente do teu negócio, podem fazer muito mas elas sentido, estão né? ali gravitando em torno do que você já faz, só que você não está enxergando. Então eu tinha uma ideia, aliás, tinha uma coisa meio nebulosa, sem muita clareza, de que eu precisava pivotar aquele modelo que me trouxe até aquele momento. E eu também sempre soube que nem tudo que me leva até aqui vai me levar até ali. Eu preciso fazer algo diferente. E eu fiz essa viagem para cá, para São Paulo, e aqui eu tive o insight. Exatamente o mercado tributário independente do judiciário, que a gente chama de administrativo. É onde eu posso me posicionar não como advogado, e aqui, de fato, eu só estou contando a minha história, então eu sou advogado de formação, tenho OAB ainda, etc., mas eu não atuo mais como advogado. Eu sou empresário, sou empreendedor, eu tenho negócios hoje, eu não tenho só... eu faço parte de um escritório de advocacia ainda, porque eu tenho um legado, tenho processos que estão no meu nome, eu ainda tenho responsabilidade, tenho uma equipe que trabalha para mim, que toca esses processos, enfim, são coisas morosas, né? A gente sabe que o judiciário não termina da noite para o dia, os processos. Mas hoje eu não atuo de forma nenhuma. Não sei nem qual foi minha última audiência que eu fiz como advogado. Gravata, eu não sei nem qual foi a última dia que eu usei gravata. Então, mas enfim, nesse dia eu tive a clareza. Eu tive o insight. É isso que eu quero fazer. E era exatamente o que nos trouxe até aqui. Que é o mundo da recuperação tributária na esfera administrativa. Ou seja, independente do judiciário. Então, tudo que eu falar aqui para vocês hoje, em momento nenhum, eu estou me referindo a processo judicial, a atuação de advogado. Não, eu tenho um conhecimento que está dentro de mim, isso é impossível tirar, que me ajuda hoje na interpretação das leis ou dos julgados do STF, eu vou falar de alguns aqui, do STJ, como eu conheço, eu sei o que é. Eu sei interpretar um acórdão do STF e trazer isso, se já está maduro, para a gente usar na via administrativa. Maduro, entender, né? porque se não Isso for é advogado, importante. não vai conseguir entender, por causa da formação. É preciso entender o linguajar, a técnica e tudo, mas trazer aquilo e falar assim, essa matéria já está, que a gente chama no nosso meio de pacificada. Ou seja, não tem mais discussão. Eu posso trazer aquilo e levar para qualquer cliente, qualquer empresa já pode usar aquele, a gente chama de leading case, né? Aqueles casos já julgados que se aplicam a todos, e não só aquele que foi lá no judiciário e teve aquele ganho daquela causa. Porque existem alguns carimbos no judiciário, que um deles se chama repercussão geral. Se um processo judicial é julgado com esse carimbo, e o Supremo dá esse carimbo quando vai julgar, ele diz, não, esse caso, e como ele tem uma repercussão muito ampla, tem milhares de processos idênticos a esse caso será um caso precedente, como se fosse uma súmula vinculante. O que for decidido para aquele caso tem aplicação para todos. Como se fosse, tem questões técnicas aqui que não convém trazer. É o que se chama de jurisprudência. Jurisprudência, pronto, é o que mais comum a gente conhece como jurisprudência. Então, nesse dia, ali por volta de 2015, eu tive esse insight, essa clareza de como eu deveria atuar. A partir dali eu comecei a migrar e a mudar o meu negócio. E aí eu conheci mais 2 sócios, fundadores da empresa, né, o Thiago e o Adriano. Adriano, inclusive, mora ainda no Tocantins, o Thiago mora em Goiânia, onde nós fundamos a Otimiza. A Otimiza nasce em Goiânia, já. Isso em 2019, formalmente, porque quando a gente começou, ainda foi no ambiente judiciário. Nós somos 3 advogados, só que a cabeça já começou a trabalhar para sair daquele ambiente. E aí, com esse insight, com essa visão, com essa clareza, a gente começou a migrar para o que nós chamamos de recuperação tributária. Eu vou dar só alguns números aqui. Toda empresa e todo empreendimento, como eu já falei, ele tem algo que ele precisa resolver, uma dor, um problema. Isso não tem razão de ser. Toda empresa, por trás dela, ela está resolvendo uma dor, e quanto maior for o público que sente aquela dor, maiores as chances de você ter uma empresa multimilionária. E se eu resolver a dor de 100, meu espectro de atuação está limitado àquele público de 100 pessoas. Mas pasmem,
95% das empresas brasileiras pagam mais impostos do que deveriam. 95%. Quem disse isso foi o IBGE, não fui eu, estou dizendo. E o nosso trabalho ao longo desse tempo comprova isso. Os números que a gente tem. Comprova. É raríssimo, raríssimo, raríssimo nós pegarmos para fazer um diagnóstico de uma empresa do lucro real e ela não ter algum valor a recuperar. Então, Ronan, mas os 95% é de todas as empresas ou das empresas do lucro real? Todas as empresas brasileiras. Todas as empresas brasileiras. E 95%. E quais são as top causas que fazem? O que faz pagar mais imposto? Boa, vamos falar sobre isso. Só para completar esse histórico, em 2020, pandemia, nós já tínhamos criado a empresa, que nasceu em Goiás, com muito forte no Tocantins, dado que eu morava lá, e tinha já uma carteira de clientes da advocacia, que eram empresários, já que eu atuava na área empresarial e trabalhista. A gente começou a fazer esse trabalho lá. E deu muito certo. A dor era latente, a gente percebia o quanto as empresas tinham essa dificuldade. E aí vou já entrar nas razões, né? E num processo de expansão da empresa, nós resolvemos vir para São Paulo. Inicialmente, eu tomei essa iniciativa, né, com a minha família, e viemos morar aqui em São Paulo no final de 2020. Foi quando conheci o nosso sócio hoje, Marcos Marques, né, do Grupo Acelerador Empresarial. Fiz o acelerador como aluno, né, e lá conheci o Marcos. Eu sempre tive muita facilidade de entender o que está no entorno. Quando eu sentei na cadeira de aluno do acelerador, eu percebi que ali havia um ecossistema que tinha total sinergia com o nosso propósito, que é de ajudar os empreendedores naquilo que é muito sério, que é a gestão tributária. E lá o Marcos tem um propósito que é de ajudar os empreendedores na educação, em gestão de processos, pessoas e etc. Encurtando, inclusive, prazo para obtenção de grandes resultados. Exato. Né? Então, assim, ele ensina as empresas a caminharem e melhorarem os seus processos de gestão de um modo geral, e nós ajudamos numa outra ponta, que é exatamente essa gestão tributária, que come consideravelmente o lucro das empresas, que elas muitas vezes nem têm noção. Então eu chamei o Marcos e falei, Marcos, nós temos um negócio que funciona assim, assim, assado, e tem total sinergia com o teu negócio, se você achar que faz sentido. E aí construímos um deal, e hoje o Marcos, no início de 2021, janeiro de 2021, ele se tornou sócio nosso na Otimiza. E de lá para cá estamos caminhando juntos e crescemos muito nesse período, dado a maior visibilidade, a educação do mercado. O Marcos é um educador nato, então a gente participa, né, das imersões que ele promove mensalmente lá no acelerador. A gente participa do Giants, que é o grupo de mastermind do Marcos, onde tem empresários do Brasil inteiro, um grupo que fatura já mais de 2 bi, né? Então, assim, isso nos deu uma visibilidade maior e, a partir disso, fomos conhecendo outros ecossistemas, né? E dentre eles, né, o ecossistema da Bossa Nova, que nos trouxe até aqui, através ali do pool do Giants, né? Esse Giants é exatamente o grupo de mastermind que o Marcos faz parte, que eu também faço parte, e em parceria com a Bossa, por meio do João Kepler, formou-se o pool do Giants, e eu entrei no pool como investidor, co-investidor, e ali também faço parte do comitê. Skin the game total, né? Total. Faço parte do comitê, né? Ali já mais como investidor pessoa física, né? Não como Otimiza, mas como diz a história, estamos juntos e misturados. E desse ambiente foi onde eu conheci o Kleber, né? E a partir dali conversamos sobre isso. E a partir também de uma conversa com o João Kepler, ele nos deu um outro insight. Num café da manhã, num evento em Muro Alto, lá em Pernambuco, do Êxito Instituto Êxito. do Janguier Diniz, que o João também é mentor,
chamava Êxito Mentoring Experience. Foi em 2021, em outubro do ano passado. Eu chego para tomar café. Isso é história pura, né? Eu chego para tomar café, sento e começo a tomar café. Eu chamo que são as providências de Deus, né? Acreditem aí, cada um acredita no que acha. O João vem, ele já tinha me visto ali, mas eu nunca tinha sentado com o João. E ele me viu ali, o Marcos já tinha nos apresentado, mas zero papo. Ele veio, se apresentou, se assentou comigo à mesa e a gente começou a conversar. Ele me conta mais sobre esse negócio seu. Sabe? Conversa vai, conversa vem. Ele falou assim, por que vocês não automatizam esse negócio? Tem como automatizar isso, não? Aí começamos a pensar. Vocês têm que ser uma startup. Vocês têm, cabeça dele só pensa nisso, né? Vocês têm que sair desse modelo mais ainda tradicional, porque apesar de não ser a advocacia tradicional, era uma empresa de consultoria mais tradicional. Tinha cortado o cordão umbilical com o judiciário, mas tinha um processo, uma veia mais tradicional, com mecanismos mais, né, personalíssimos, porque existe uma parte técnica no nosso trabalho, que ainda demanda muito conhecimento técnico e tal. Mas ele nos fez uma provocação. Ele falou assim, por que vocês não criam, primeiro, uma ferramenta que esteja acessível na palma da mão, onde os empresários possam consultar se eles têm ou não têm impostos a recuperar. Vocês têm um track record, vocês têm critérios, vocês têm já um padrão. Aí ele foi me perguntando, eu fui falando, né, etc. E ele sacou. Aí ele falou assim, olha, eu tenho o pessoal que desenvolveu a nossa ferramenta de valuation. São os desenvolvedores. Se você quiser, eu te ponho em contato com eles. Então vem aí o que a gente chama de networking, né? O fato de você ter ouvidos atentos, humildade para aprender e etc. E eu falei, cara, isso é muito bacana. Aí eu já, rapidamente, essa facilidade, já consegui enxergar tudo na minha cabeça, como se daria isso e tal. De forma assim, empírica, claro. E aí chamei o sócio nosso, Thiago, que tem uma característica, uma habilidade mais de visão de futuro, entendeu? Isso é algo muito dele, eu sou mais executor, sou mais comercial, mais de relacionamento e tudo. Ele é um cara mais de bastidor, mais de pensar, um cara que muito, muito bom. E coloquei o Thiago, pedi a ele, Thiago, assume essa frente, vai com o pessoal dos desenvolvedores e começa a desenvolver esse projeto. Em menos de 4 meses, a gente estava lançando o que hoje é a primeira startup de recuperação tributária do Brasil, que é a Otimiza. Hoje, inclusive, Kleber, até sugiro, a gente pode pôr aqui na descrição desse episódio, né, o link da nossa calculadora. Bora! Onde as pessoas... Vai estar aqui. Ó, já acessa aqui embaixo, já vai estar o link. Exato. Onde as empresas podem, na palma da mão, com dados rapidinhos, coisa de 2 minutos, elas conseguem ter uma estimativa do valor a recuperar. Ou quando não tem, já aparece lá. Não tem. Porque a gente tem os critérios já. Nós já atendemos mais de 1.000 clientes, já recuperamos mais de R$500 bilhão para esses 500 clientes. milhões de reais recuperados, mas para a audiência poder entender, e aí vem um pouco daquela pergunta do Ada, né? Porque às vezes fala, putz, a contabilidade mandou pagar a guia, entendeu? E eu estou fazendo, eu não quero ficar irregular com a minha empresa. Eu quero mitigar esse risco e está sendo coerente, vem os impostos e ele paga os impostos. Como assim pagar mais? Não é guia errada, não é... Explica um pouco para nós quais são esses principais pontos passíveis de você falar, é possível recuperar. Bacana. É importante lembrar uma coisa, que isso não é novidade, né? Não. Eu tenho contato com o pessoal que trabalha nesse ambiente já há décadas, só que sempre foi acessível para grandes empresas, exatamente, né? Grandes corporações. E custando muito caro, né? Tem um investimento para poder fazer esse processo de consultoria. Então, que os advogados que fazem isso normalmente para essas empresas, Kleber, não só isso, né? Eles mordem uma baita fatia disso.
Então, o cara a empresa muitas vezes não paga nada pro cara. Ele só ganha no success fee. Exato. Né? Então, é um percentual, às vezes 30%. É. Aí você imagina uma empresa, um grande frigorífico, que de repente o cara recupera 120 milhões num ano, 30% disso é do advogado, que conhece os meios. É. O que você está fazendo não é só uma a automação, a facilitação, você está democratizando o acesso a isso, o que eu considero extremamente foda pra caralho. Inclusive, uma das nossas missões institucionais é exatamente essa: democratizar o acesso, como eu falei no começo, a uma informação valiosíssima e que estava realmente inacessível para pequenos e médios empreendedores. Por isso que o Marcos enxergou a sinergia do nosso negócio, porque ele também fala para pequenos e médios empresários. Então, quando ele entendeu o nosso negócio, quando ele entendeu o valor que isso gera, e aqui, pessoal, eu quero fazer assim uma fala assim muito interessante. As pessoas só pensam, Thiago Nigo fala assim, né? Muito cuidado com o pensamento de primeiro nível, né? Existe no nosso negócio um pensamento de segundo, terceiro, quarto, quinto nível, se você quiser chegar. Quando a gente recupera R$1 milhão para uma empresa, nós não estamos só falando de dinheiro no caixa. Isso é o pensamento de primeiro nível. Isso é o que todo mundo enxerga. Ação de emprego, só que a reverberação desse R$1 milhão naquela empresa, ela é talvez incalculável. Ele vai poder contratar mais pessoas. Ele vai poder pagar. Só dele conseguir ter caixa para pagar a folha, quantas famílias ele já está impactando? Esse dinheiro. Se ele quiser comprar mais um caminhão, melhorar a frota dele, se ele quiser expandir o negócio dele, quiser reforçar o estoque dele no supermercado, no varejo, alguma coisa nesse sentido. E todo mundo aqui sabe que no Brasil não há nada que não tenha impostos embutidos. Ou seja, esse dinheiro devolvido... Vai voltar. Ele vai voltar, meu cara. É exatamente isso. É um ciclo, né? É um ciclo virtuoso. Um círculo virtuoso, próspero. Então, veja onde é que a gente está falando. E eu já escutei de alguns empresários, isso é antigo mesmo, Silvano, né? Isso. Silvano, e realmente é um trabalho, não é novo, mas era inacessível e com muitos mitos no entorno. E judicializado. Judicializado na maioria e tal. Mas já tinha esse trabalho administrativo, mas pouco divulgado, pouco conhecido. Então nós viemos também com essa pegada de educar o mercado, participar de eventos. Isso que nós estamos fazendo aqui, gente, é muito valioso. É muito valioso. Porque tem gente que não sabe ainda. Ou que acha que é inacessível. Não sei se vocês operam nesse segmento, né? Mas talvez já fica aqui o meu insight para vocês, o próximo, a parte. Junto com isso, tem todo um segmento de venda de crédito e débito tributário, que acontece, às vezes tem uma empresa que ela tem um crédito, mas ela não consegue operacionalizar, e uma empresa está em débito. E é um escambo, é uma venda. Sim, uma transferência é possível, sem nenhum problema, desde que o crédito seja válido, né? Exato. Origem lícita e tudo, né? Então, assim, o que nós estamos aqui fazendo é exatamente levar esse conhecimento que é de muito valor. Então, assim, aí eu ia falando, né? Eu já atendi clientes que dizem assim, mas se todo mundo for buscar o seu dinheiro de volta, vai quebrar o Brasil. Isso é de um pensamento tão pequeno, e eu estou fazendo esse exercício de pensamentos de mais níveis a fundo, para que a pessoa entenda que é exatamente o contrário. Quando você tem o dinheiro na mão de quem produz riqueza, que é do empreendedor brasileiro, esse dinheiro volta, o Estado só quer pagar as regalias dele, gente, por favor. Né? Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que, como disse Salim Matar, né, o establishment, né? Então, eles querem manter o status deles. Então, quem produz riqueza no Brasil chama-se empreendedor. É o que gera riqueza, é o que gera renda e é o que paga imposto. Então, esse dinheiro, quando é devolvido, e olha, ninguém aqui está falando de sonegar um centavo. Aqui nós estamos falando de não pagar nem um centavo além do que deve pagar. Você paga só o que você deve pagar. Direito. E que você está pagando sem saber. Eu vou dar um exemplo. Não, é porque tem uma questão que é o seguinte, as contas do governo não são feitas com base no que retorna e ninguém recupera. As contas do governo são feitas com base no que ele arrecada. Exato. A partir do momento que a gente não recupera esse dinheiro, que ele fica parado num fundo perdido lá,
aquilo é fonte de corrupção. Exato. Entendeu? Aquilo é Infelizmente. fonte de corrupção. Infelizmente. Então você recuperar esse dinheiro, não só você está colocando mais dinheiro para circular na economia de uma forma geral. Você limita a corrupção, né? O que a gente fala muito é assim, esse é um propósito assim que nos move todo santo dia, porque a gente é empreendedor. Cara, não é fácil empreender no Brasil, é muito difícil. É a primeira vez que eu escuto isso, Adalberto. Primeira vez nos últimos 2 minutos. Exatamente. É muito desafiador, é muito desafiador. É uma vida de altos e baixos, tem que ter muita resiliência, tem que ter muito peito e aguentar o governo no cangote da gente o tempo inteiro. Os caras não ajudam. Se pode dificultar, para que facilitar, né? É de uma resiliência profunda, né? Agora, vamos lá. Eu estava conversando com o Ronan, tivemos a oportunidade de estarmos juntos em alguns eventos da Bossa, aliás. Obrigado, Adalberto Benhaja. Foi naquele primeiro podcast, né? Falando sobre startups que a gente acabou se aproximando. Daqui a pouco você fala do Pulse CT Segurança. Mas eu estava conversando com o Ronan, ele falou, Kleber, empresas do segmento, por exemplo, de segurança, que usam, tem muitos veículos. Ah, bom, usa combustível? Usa. Paga o posto? Paga o posto. Beleza, só que quando você está pagando combustível, se ele for parte da cadeia de insumos primária, necessária para o negócio, e de fato no mesmo nosso que seja para o atendimento técnico, serviço. Mesmo que seja. Beleza, o que acontece? Tem um imposto ali que está na cadeia que é possível de recuperação. Exato. Porque você já cobra quando você está emitindo a nota para o cliente. Nós temos no Brasil basicamente O Adalberto já ficou bem interessado nisso. Nós temos no Brasil basicamente três regimes de tributação. Primeiro. Nós temos 3 regimes de tributação no Brasil básicos, né? O Simples Nacional, lucro presumido e o lucro real. Essa oportunidade, ela está, ela é própria do regime do lucro real. Tá. Por quê? Porque a legislação que regulamenta o lucro real permite que as empresas possam tomar créditos de várias naturezas. Exemplo, energia elétrica. Se você tem uma empresa, está no lucro real, aquela despesa com energia elétrica, você pode abater a despesa sobre o PIS/COFINS, por exemplo. Então, se você gasta lá R$10 mil de energia elétrica, 9,25% é a alíquota de PIS/COFINS para quem está no lucro real. Então, você pode tomar um crédito na entrada, ou seja, quando você vai apurar o PIS/COFINS do mês a pagar, todo dia 25 vem uma guia para vocês pagarem o PIS/COFINS, quem tiver no lucro real ou presumido. Então, é uma DARF, né? A famosa DARF. Então, você vai lá e apura, no caso do lucro real, neste exemplo. Você apura. Quando você vai apurar, se você não tomar aquele crédito, pode comigo que você vai pagar mais imposto? Porque você não usou um crédito que você tinha. Sim. A sistemática, crédito, débito, crédito, paga débito. A diferença. Se você não usou aquela oportunidade, está escrito na lei, gente. Está na lei. Mas até hoje a gente ainda encontra empresas que não estão tomando esse crédito. Aí vamos falar do combustível. Empresas, por exemplo, que faz transporte de valores. Que está aqui no ecossistema de vocês. A escolta, né? As empresas que prestam serviços, montagem de equipamentos, né? Assistência técnica, que precisa de deslocar. Se os veículos forem próprios e elas tiverem esses documentos fiscais, são as notas fiscais de postos de combustíveis, esse crédito pode ser tomado. Ou seja, então vamos imaginar. Você pega uma empresa do segmento de transporte de valores que tem, sei lá, 100 veículos. Uma empresa dessa gasta quanto de combustível por mês? E, aliás, a bola da vez da economia chama-se combustível, né? Então, nós estamos vivendo aí um aumento sucessivo dos combustíveis. Então, vamos pegar uma empresa que pague R$100 mil de combustível mês. Segundo a conta, para o transporte logístico de uma forma geral, 70% do custo é combustível. Então, eu vou fazer uma continha básica de padaria aqui. Fácil, uma empresa dessa paga 100 mil de combustível, sim, brincando. Só para ficar aqui no número redondo. 9,25% disto se transforma em crédito de PIS/COFINS. Qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é, uma vez a empresa nos dando esse voto de confiança, fazer um diagnóstico. Diagnóstico. Gratuito. Porque
nosso negócio é success fee, total, êxito. Então, o que eu faço? Eu entro lá, peço a ele alguns documentos, onde eu vou fazer uma análise e vou verificar se na documentação dos últimos 5 anos, eu posso voltar 5 anos no tempo e analisar todas as documentações de apuração dos impostos, no caso aí específico PIS/COFINS, e eu vou olhar. Ele lançou despesa de combustível? Lançou, está aqui no documento X. Eu vou olhar, será que ele tomou esse crédito? Aí eu vou olhar, tem os campos, a gente sabe onde é que está tudo. Não tomou. Se ele tiver tomado, parabéns, está tudo bem. Não vai pagar nada. É uma checagem, é uma auditoria gratuita. Gente, mas eu estou falando de um ponto chamado combustível. Existem N pontos que a gente faz essa varredura. E aí, 90% das empresas deixam de tomar algum ponto que deveria ou pode ser tomado. E aí a gente aponta isso no relatório, a gente chama de entrega técnica, onde está lá discriminado quais os valores dos últimos 5 anos, ano a ano, quais são as rubricas, se é combustível, internet, despesa com água. Normalmente é aquilo que a gente chama de despesa essencial ou relevante para a atividade. Exemplo, quem é que lida hoje sem água? Por que só é energia elétrica? É o mesmo racional. Se você ficar sem energia, não produz, a empresa para. Qualquer empresa. Se eu tiver também sem água, como é que você vai limpar? Isso é da vida humana. Então é essencial. Alguém fica sem internet hoje? Alguém trabalha sem internet? Ninguém. E é um custo a mais na empresa. Todos esses pontos são passíveis de creditamento só para ficar na linha do PIS/COFINS. Pode falar. Não, aí uma dúvida só você falou dos 3 regimes, né? O presumido, o real, o simples nacional. E no nosso segmento tem, em todos, né? A maior parte das empresas são pequenas ou menores, embora o simples nacional ainda você consegue ir um pouquinho mais além, né? No que isso se aplica à empresas do simples nacional? O Simples Nacional tem 2 pontos que são os mais emblemáticos e que geram as maiores oportunidades. Alguns segmentos têm produtos que nós chamamos monofásicos. Vou tentar não ser técnico. Quando você compra esses produtos, você recolhe o PIS/COFINS. Mono vem de fásico, uma fase. Esse tributo ele é recolhido em uma fase da cadeia. Se eu compro da indústria, a indústria é que já recolhe esses 2 tributos, o PIS/COFINS. Isso não é para qualquer produto. Existe uma lista de produtos chamados ou classificados como monofásicos para PIS/COFINS. Se no segmento, né, existem esses produtos, isso é uma lista enorme de produtos que são assim. O que a gente faz? O levantamento que a gente faz? A gente analisa se naquela empresa ele comercializa produtos que estão nessa lista e a gente identifica se quando ele pagou a guia dele, a DAS, que é no caso do Simples Nacional, uma guia única de pagamento, se ele segregou aqueles tributos que já foram pagos na cadeia anterior. Esse é o que eu falo da peneira fina. Exato. Depois é legal falar disso também, né? Então, eu vou dar um exemplo que é mais fácil para que todo mundo que está nos ouvindo entenda. Você pega um supermercado de bairro, lá ele vai vender. Tem 20 mil itens fácil no supermercado. Só que parte daqueles itens, exemplo básico, água, refrigerante, perfumaria, alguns itens, só para citar alguns exemplos, são classificados como monofásicos. E aí vamos imaginar que ele faturou 100 mil reais por mês. 100 mil reais por mês. Só que desse faturamento de 100 mil, 20% está concentrado nesses produtos monofásicos. O PIS/COFINS já foi pago lá quando ele comprou da cadeia anterior, da indústria e etc. Quando ele vai pagar o PIS/COFINS dele, na DAS, é muito comum ele tributar sobre 100. Sim. Sobre o faturamento cheio. Por isso que a gente chama de segregar. Ou seja, a gente precisa tirar
aqueles 20% que já foi pago, senão eu pago 2 vezes. Sim. Então, o PIS/COFINS só deveria ser calculado, nesse exemplo, sobre 80 mil e não sobre 100. Então, a gente faz esse trabalho e identifica se ele pagou ou não. Lógico, alguns segmentos a gente já sabe, porque são muito comuns, né? Já sabe que esses produtos... Já sabe que tem produtos que são monofágicos. Outros a gente faz essa checagem para avaliar se tem ou se não tem. E pega por amostragem só para fazer um cheque mais rápido. E então, a nossa calculadora, a nossa ferramenta, a nossa startup, ela já está parametrizada com os KINAIs que têm oportunidade. Então, que normalmente tem oportunidade. Por que eu falo normalmente? Porque esse trabalho, como já está mais popular, já existem outras consultorias, obviamente, nós não somos únicos no mercado. A própria contabilidade da empresa está se especializando, vai comprando ferramentas de software, vai comprando tecnologia, adquirindo e muitos já vão fazendo esse trabalho. E está tudo bem, até porque o nosso negócio é do tax free. Qual é o prejuízo para você, empresário que está nos assistindo, ir lá na nossa calculadora, fazer uma aplicação, é de graça, você não paga nada para isso. Se você tiver algum valor estimado, porque lá é uma estimativa, lá quando você coloca o CNPJ, ele vai lá, já está conectado com a base do InfoSimples. Então ele já captura o KINAI, pelo KINAI já vai aparecer o seu nome, o nome da sua empresa, a razão social. Você coloca mais alguns dados lá, CNPJ, quantidade de funcionários, ou faturamento, ou o regime, enfim, poucos dados. E já vai aparecer. Se tiver, qual é o seu prejuízo de contratar o nosso diagnóstico? Uma pergunta rápida. É aquela questão, mesmo que já tenha feito em 1 ou 2 etapas, passar por mais uma peneira... Mais uma peneira não tem prejuízo nenhum. nenhum. O risco é nosso. Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que há uma grande chance de ainda ter algo a recuperar, algum pagamento indevido e, como eu falei lá atrás, cara, isso é ajudar o empreendedorismo no Brasil, Sem porque dúvida. tem muita grana que a pessoa nem sabe. Mas isso pressupõe que ele Lançou. da forma adequada. Uhum. Vocês têm algum tipo de trabalho de orientação para aqueles que não lançam? Porque, por exemplo, eu fico imaginando o seguinte, né? Imagina o empreendedor que vai lá e coloca os dados lá pela primeira vez e vê que tem alguma coisa para recuperar. Uhum. O cara fala, legal, ok. Só que a partir do momento que ele entende algumas coisas que ele não está lançando da forma adequada, como, por exemplo, o próprio combustível. Exato. Quantos empresários realmente estão lançando isso da forma correta no seu balanço e tudo mais? Né? E a partir do momento que ele entende, peraí, então quer dizer que o ano passado eu gastei 350 mil reais em combustível, que se eu tivesse lançado, eu estaria recuperando hoje XPTO. Alguns devem infartar, talvez, ao longo do caminho, a hora de entender isso, né? Mas é fato, muitas vezes a gente não consegue recolher adequadamente porque não lançou adequadamente. Exato. Né? Vocês dão algum tipo de orientação com relação a isso? Toda entrega técnica nossa, Silvano, ela vem acompanhada dos valores encontrados, do fundamento legal de onde nós tiramos aquela conclusão, porque eu não posso chegar para você, Silvano, e dizer, Silvano, você tem R$1 milhão para recuperar. Eu gostaria. A primeira pergunta que você vai me fazer é de onde você tirou isso? Não me importa, eu aceito. Mas assim, isso faz parte do nosso trabalho, que é a transparência e passar segurança para o empresário. Porque existe muito receio da empresa ser fiscalizada pela Receita, o pessoal acha que porque faz uma recuperação tributária, a empresa já vai ser automaticamente retalhada pelo fisco. Isso é mito. Nós temos mais de 1.000 clientes atendidos. Nunca. Posso falar isso com muita transparência. Eu posso indicar N clientes que estão assim, mega, hiper satisfeitos com o trabalho e que nunca tiveram problema, porque é direito da pessoa, é direito do empresário. E outra, nós trabalhamos naquilo que a empresa já declarou para o fisco. Eu vou lá só fazer passar o pente fino. Eu vou lá usar a minha expertise, a nossa experiência e a nossa especialidade, que é de olhar no detalhe. Você está trabalhando em cima do que é do cara de direito. De direito. E que deveria ser de obrigação. Exato. Então, assim, ele cumpre as obrigações, só que ele acaba fazendo, por falta de conhecimento e por causa desse manicômio tributário que a gente fala. Gente, as duas maiores causas do grande número de pagamentos indevidos de impostos são essas: falta de conhecimento e a complexidade do sistema. O sistema é muito complexo. Gente, são 5.000
mais de 5.500 municípios que têm capacidade de legislar sobre direito tributário. Imposto sobre serviços, quem legisla? Município. É da competência do município. IPTU, quem legisla? Município. Estados, 27. União. Vocês sabiam, existe um estudo, só falando de complexidade, de uma associação de estudos tributários que diz que, após 30 anos de Constituição, fizeram esse estudo. A cada 2 horas no Brasil, a cada 1 hora no Brasil, a lei muda 2,14 vezes. As normas tributárias mudam 2 vezes a cada hora no Brasil. Quando eu falo norma tributária, é de qualquer natureza, tá? Uma portaria, uma instrução normativa da Receita, uma COSIT, que é solução de consulta, que mexe no ecossistema tributário. Como é? Me fala, como é? Como diz o ditado, durma com um barulho desse, né? Ah, se cabelo crescesse assim, hein, Kleber? Pensou? Então, teremos novidades, seu Maramarão. Stanley Vittar teve conosco aqui. E faz parte do ecossistema também, viu? Então, meus amigos, é por causa disto que nós estamos aqui. Esse é o problema que nós estamos buscando resolver. É nesse ambiente, nesse manicômio, que você, empreendedor brasileiro, está inserido. Queira você, queira ou quer ou não quer, você está inserido nesse ambiente. É impossível não estar, porque é do sistema brasileiro, tributário brasileiro, né? Já que o Cris está aqui, finalzinho. Estamos Não? chegando no finalzinho do programa, mas a gente falou do ecossistema, falou da bossa. A gente não pode fechar o programa sem falar do Vamos lá, CT rapidinho. Pulse CT Hub, o CT Hub, maior hub de comunicação de segurança e tecnologia da América Latina, se junta à Bossa Nova Venture Capital mais ativa da América Latina, com mais de 1.000 startups investidas, se junta para criar o Pool CT Hub. No Pool, a gente busca investir em startups que resolvam dores e desenvolvam soluções para o nosso mercado, o mercado de segurança. Então você vai em bossainvest.com/CT-segurança, lá tem toda a tese de investimento, o que a gente busca nas startups e também tem um formulário para você aplicar a sua startup para a gente conhecer, para o time da Bossa analisar e depois vir para o comitê formado por profissionais especialistas no nosso segmento para a gente tomar a decisão de investe ou não investe. Já temos 4 investidas, queremos mais, queremos a sua startup. Então vai lá em bossainvest.com/CT-segurança e se você tem interesse em ser investidor também, faz contato com a gente para conhecer mais e skin the game também.